Galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: o Fluminense de Zubeldia tem um início de ano muito promissor. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre o começo de ano do Fluminense, e que é uma extensão, que é uma esteira do trabalho do Zubeldia na segunda metade, né, no segundo semestre de 2025, e que deixa o Fluminense com a perspectiva de um 2026 promissor. É o tema do vídeo de agora. Você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flashscore, que é o app que eu uso aqui no trabalho, aqui no YouTube do VSR, aqui no canal do VSR, para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar o Flashscore. Estou gravando o vídeo aqui na manhã de terça-feira e na noite de segunda, o Fluminense venceu o Bangu por 3-1 e garantiu seu lugar na semifinal do Campeonato Carioca. Enfrenta nos próximos fins de semana o Vasco em 2 jogos por um lugar na decisão do Campeonato Carioca. Logicamente, antes que você venha me esculhambar aqui no vídeo, logicamente eu não estou gravando o vídeo porque o Fluminense ganhou muito bem do Bangu, né? E a gente sabe que os jogos do Campeonato Carioca, eles, tirando os clássicos, né, eles normalmente são jogos muito desequilibrados, de times de primeira divisão contra times normalmente de Série C ou Série D, às vezes muitos sem divisão. Então não é porque o Fluminense ganhou do Bangu que eu estou gravando o vídeo. Eu estou gravando o vídeo porque analisando o todo do ano do Fluminense e a esteira do que foi a reta final de 2025, eu vejo o trabalho do Zubeldia como um trabalho muito promissor, né? Lógico que nesse meio tempo a gente teve a eliminação do Fluminense na semifinal da Copa do Brasil para o Vasco, que talvez tenha sido o ponto fora da curva desse trabalho do Zubeldia, exatamente ali, especialmente no primeiro jogo daquela semifinal, o Fluminense jogou mal, jogou bem abaixo e acabou sendo eliminado pelo Vasco nos pênaltis, numa eliminação que o Fluminense, numa eliminatória que o Fluminense era favorito. Mas se você pega todo o trabalho do Zubeldia, um trabalho que valeu a recuperação do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro para se classificar para a Libertadores de forma direta, a gente vê um trabalho muito positivo do Zubeldia. É um Fluminense que tem claramente um time muito competitivo, um time que se defende muito bem e que faz uma transição defensiva muito bem feita, ocupa bem o espaço. É muito difícil você conseguir explorar essa última linha do Fluminense e achar espaços e gerar espaços nessa última linha do Fluminense, e um time que, com o passar do tempo, foi melhorando cada vez mais ofensivamente, e em 2026 é um time que tá dando gosto de ver esse time do meio para frente, tá dando gosto de ver a produção desse time, a produção ofensiva do Fluminense, né? Tendo o Martinelli, um jogador funcionando como um todo-campista, um cara que tem marcado, tem desarmado, tem se oferecido como um cara para receber esse passe e começar as jogadas de cabeça em pé, um jogador que ainda vai à frente, se conecta com os jogadores do meio para frente. Você tem o Lúcio Acosta, um meia, que quem acompanhava o Lúcio lá na MLS, não de ver os jogos completos, mas de ver de repente os highlights, a capacidade dele de tirar coelho da cartola, sabia que o Lúcio joga muito, tem muita qualidade, muita habilidade, e agora sendo peça de uma engrenagem ofensiva cada vez melhor, a gente vê a qualidade do Lúcio Acosta e os pontas do Fluminense que tem um nível de trabalho, de dedicação absurda, e também melhorando do ponto de vista de efetividade, do ponto de vista de levar perigo ao adversário. O Fluminense tem a questão do centroavante, né? O Everaldo acabou saindo, não tinha mais clima para continuar.
O John Kennedy faz um ano melhor do que a gente imaginava, a forma como ele terminou o ano passado. O Cano me parece que não é um jogador que você possa contar muito. Então o Fluminense tem essa questão de precisar de um centroavante. Não sei como está a questão da negociação lá com o Boanga, mas por enquanto o John Kennedy vai cumprindo ali as funções. Então é um começo de ano promissor. Aí você vai dizer, pô, mas você está falando isso porque o Fluminense só bateu em time fraco no Campeonato Carioca. Não é verdade, não estou falando isso porque o Fluminense só bateu em um time fraco. O Fluminense no ano tem ótimas, algumas boas vitórias, né? O Fluminense ganhou do Flamengo jogando bem, jogando melhor. O Fluminense ganhou do Grêmio fazendo uns 60 minutos de jogo muito bom no Campeonato Brasileiro. Na reta final sofreu um pouquinho, mas a primeira uma hora de jogo o Fluminense jogou muito bem contra o Grêmio. O Fluminense empatou com o Bahia em Salvador, mas sendo melhor, merecia ter vencido. E o Fluminense ganhou do Botafogo no Campeonato Brasileiro, sendo melhor. 1-0 até foi pouco. O Botafogo teve uma ou outra chance com o Danilo ali no final, mas no geral o Fluminense jogou bem melhor. É um Fluminense que se defende muito bem e cada vez melhor no ataque. Fluminense que igualou um recorde de quase mais de 80 anos de conseguir vencer 16 jogos seguidos como mandante. Fluminense como mandante tem um retrospecto absurdo. Fluminense tem sido um time muito forte dentro do Maracanã e em especial no seu mando de campo, né? 16 vitórias seguidas. O Fluminense lá em 1942 também conseguiu 16 vitórias seguidas como mandante. O Fluminense, se vencer do Vasco no jogo da volta, que é o jogo quando o Fluminense terá o mando, o Fluminense vai quebrar esse recorde. Então é um Fluminense muito forte e um trabalho do Zubeldia que nesse início do ano ele está conseguindo fazer algo que alguns times não têm conseguido fazer tanto, que é rodar o elenco. O Fluminense tem tido esse bom desempenho rodando o elenco, trocando as peças. Ele nunca joga com um time totalmente reserva, mas você tem ali 4, 5 jogadores que estão rodando. E isso está descansando a minutagem do Fluminense. Lembrando, o Flu entrou de férias depois, né? Entrou de férias 10 dias depois, porque ele jogou a semifinal da Copa do Brasil, e ele voltou, não demorou a voltar, ele voltou ali dando férias mais curtas, trabalhando com as férias do meio do ano durante a Copa do Mundo. Então era necessário você rodar o elenco. E isso tem acontecido. O Zubeldia tem rodado bem o elenco. Então quando você tiver ali em abril, maio, que você já vai ter Libertadores rolando, você vai ter jogo de Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai ter minutos administrados em relação a outros times que estão precisando esticar a corda do seu elenco. E também fazendo testes, podemos dizer assim. Ontem, contra o Bangu, o Zubeldia botou o Savarino, que é uma das novidades, né, jogando numa posição um pouco diferente do que ele jogava no Botafogo. No segundo tempo, o Serna entrou como centroavante. O Serna entrou jogando como referência na área. Acho até que foi bem. Gostei da movimentação do Serna como centroavante. Então, o Zubeldia tem revezado ali Arana com René, em alguns cenários, com o Arana precisando de uma lateral mais ofensiva, joga o Arana. Precisando de um lateral mais equilibrado, joga o René. O Guga tem tido minutos e aí tem funcionado muito bem. No meio, ele tem tido alguns problemas físicos ali com o Nonato, com o Hércules. O Bernal aparecendo bem. O Martinelli, esse jogador, talvez o melhor jogador do Fluminense no ano. Então, o Zubeldia tem feito bons testes e revezando minutos, algo importante. O Fluminense tem em termos de elenco, tem duas preocupações. Uma muito grande, que para mim é o zagueiro para jogar de titular ao lado do James. Acho que o Freitas tem tido muitas questões. O Freitas, inclusive, falhou diretamente no gol do Bangu. O Freitas tem tido alguns problemas, a torcida está meio na bronca com o Freitas.
O Ignacio é um outro jogador que também não passa tanta segurança assim, mas talvez fosse o momento de você trocar o Freitas e dar alguns minutos pelo Ignacio. O Gemes, que veio do Mirassol, esse titular, claro, sem nenhum tipo de questionamento, mas o Freitas acho que tem sido um jogador um pouco questionado, mas me parece que o Zubeldia confia nele. E aí fica a busca do Fluminense por um zagueiro para chegar e ser titular indiscutível, e fica na dúvida, vai ser o Nino, não vai ser o Nino? O Fluminense vai ter bala na agulha para disputar o Nino com o Palmeiras e tudo, então tem esse ponto. E o outro é o centroavante. O Fluminense estava negociando com o Boanga, aí não sei qual o nível de exigência lá que o Fluminense não conseguiu chegar com o LA para contratar o Boanga, ou se o Fluminense gastou muita energia para tentar contratar o Arias e não conseguiu efetivar a contratação do Boanga ainda. E por enquanto o John Kennedy vem funcionando ali como centroavante, mas sempre fica a dúvida. O John Kennedy é um cara sólido, consistente para o ano todo? Fica essa questão. Mas para mim, o começo de ano do Fluminense é muito promissor. O Fluminense jogando bem, funcionando bem, tanto no nível de exigência menor do campeonato estadual, do campeonato carioca, quanto nesse bom começo de campeonato brasileiro, né? 7 pontos em 9. O jogo que o Fluminense não venceu contra o Bahia, jogou melhor, poderia e merecia, talvez pelo volume, ter vencido. É um ótimo começo de ano, um começo de ano promissor, de um trabalho que nasceu bem do Zubeldia. Vamos ver até em que nível a diretoria do Fluminense vai conseguir reforçar esse time, para esse time poder, de fato, sonhar e pensar em voos mais altos, pensar nos 3 principais títulos do que o Fluminense vai disputar no ano, que são, logicamente, Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, sem desprezar e sem deixar de lado o Campeonato Carioca, que não é o campeonato que enche os olhos de quem está pensando muito grande atualmente, como nenhum estadual mas, logicamente, o Fluminense vai entrar para brigar, para passar pelo Vasco, para chegar na final e, chegando na final, querer ser campeão. Esse é o ponto. Independentemente disso, para mim, o ano do Fluminense é um ano que começa muito promissor, e isso graças ao belo trabalho do Zubeldia. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa. Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações lá no canto, primeiro comentário fixado aqui embaixo, para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!